A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. A palavra de Deus que tem direcionamento para mim e para você. Estamos trabalhando no livro de Jó, que é maravilhoso. Hoje vamos começar no capítulo 4, do 1 ao 11, e vamos terminar com Mateus 7, 3. O tema é muito fácil julgar. Existem coisas que o silêncio é melhor. Existem coisas que a gente só ora. Quando a situação está difícil, a gente fecha a boca na vida do irmão ou da irmã, porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã nas nossas vidas e na vida dos nossos. Não é verdade? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Jó 4. Então ele faz da região de Temã, em resposta disso: Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é o que pode ficar calado? Veja que ele primeiro perguntou se Jó ia ficar ofendido. Depois, como é que eu vou ficar calado com uma situação dessa? A situação era de dor, de perca, de tristeza, de humilhação. Então, existem momentos que é melhor o silêncio. Ali não tinha explicação. Onde o próprio Deus disse a Satanás que o homem melhor do mundo, reto, mais íntegro do mundo era Jó. Então, quem conhece nosso deitar e nosso levantar é o Senhor. A Bíblia diz que o homem vê a aparência e o Senhor vê o coração. Você ensinou muita gente e deu força a muitas pessoas desanimadas. Quando algumas tropeçavam, cansada e fraca, as suas palavras o animavam e ficava de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? Ele falou do caráter de Jó. Mas ele disse, mas agora, como é que você perde a paciência e a coragem? Como é que a pessoa vai ter coragem quando perde 10 filhos? Perde tudo, está se coçando com caco de telha. Como é que a pessoa vai ter paciência se não for a graça de Deus? Jó estava ali ainda calmo, prudente, que era a graça de Deus. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando a gente é fraca, é que é forte. Mas até para isso acontecer, nós temos que estar alinhados com Ele. É na dor e na palavra. É na dor e louvando. E aqui a situação era terrível. Eu não sei como é que eu ia agir numa situação dessa. É muito fácil querer ser super-homem na situação dos outros. Não é verdade? Essa situação chegou no lixo, a vida dele. Se o seu temor a Deus não lhe der confiança, a sua vida correta não enche de esperança. Jó tinha temor, Jó tinha confiança. Jó disse à mulher, que Deus não deu o bem, também não daria o mal. Mas qual é o ser humano que não chora, que não se desespera com uma coisa dessa? Eu conheço pessoas que por muito pouco estariam numa depressão profunda. E já está numa depressão profunda e não chegou nem no rastro dessa situação. Então a gente tem que ter muito cuidado. Porque quando às vezes a gente quer ser super-homem na situação dos outros, quando chega a metade de uma situação dessa, a gente se acaba. Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça? Ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Está assim de pessoas honestas que as pessoas tentam destruir. Na Bíblia mesmo, José era íntegro, correto, seus irmãos vendeu, um queria matar. Ele não caiu na desgraça porque Deus era com ele. Depois, quando chega lá, a mulher de Potifar quer se deitar com ele. Tem pessoas honestas, sim, que as pessoas querem destruir. E Daniel? Na cova dos leões. Aí você diz, mas hoje não tem um Daniel e um José. Tem. Eu e você podem não conhecer, mas tem. Do jeito que tem pessoas difíceis, tem pessoas boas, sim. Quem sabe onde está é o Senhor. Tenho notado que os que arram campos de maldade e planta semente de desgraça, só colhe maldade e desgraça. Se ele disse que tem notado, então agora já estava colhendo desgraça. Não é verdade? Como é fácil julgar, né? Como é fácil atacar o que a gente não conhece. Existem situações que não têm explicações. Então, melhor o silêncio. Lá em Provérbios ensina muito isso.
Tem coisas que eu e você só ora e fecha a boca, porque também a gente não sabe o dia de amanhã. Quem conhece o ser humano na íntegra é o Senhor. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é mais afiada do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir almas juntas e medula e discerne as intenções e os pensamentos do coração. Então quem conhece é só Ele. O juiz é Ele. Como uma tempestade, Deus o destruiu na sua ira. É verdade. Deus destrói a maldade, destrói. Mas Ele é que é Deus. Eles rungem como leão feroz, mas Deus os faz calar e lhe quebra os dentes. Deus conhece todas as coisas. Ele conhece o oculto, o profundo e o escondido. A Bíblia diz que ele disse a Samuel: o homem vê a aparência e eu vejo o coração. Mas é ele que é ilimitado. A palavra de Deus diz que seus olhos são como chamas de fogo dentro dos bons e dos maus, né? Eu não posso querer ser um tercinho de Deus, que eu não sou nada, eu sou ser humano. E ele também aqui era ser humano. No caso, era muito fácil sofrer, né? E ele queria fazer o papel de Deus. Ele runge como um leão feroz, mas Deus os faz calar e lhe quebra os dentes. Vou terminar no 11. Assim como os leões que não podem caçar, eles morrem de fome e os seus filhotes se espalham. Se o leão estiver doente, que é um animal feroz, por algum motivo não puder caçar, seus filhotes morrem de fome, é verdade. Mas ele não poderia usar exemplo nenhum para mostrar a situação de Jó. Lá em Romanos diz assim: chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes você está falando de alguém, seu filho, as escondido ou filha, está fazendo muito pior. Olha amanhã a situação. Às vezes está apontando a esposa de alguém ou o esposo, ou vice-versa, está fazendo pior. Alguém da tua família. A gente não conhece nada. É melhor falar pouco e ouvir mais. Para terminar, olha o que diz Mateus 7,3. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara a trave de madeira que está no seu próprio olho? Quer dizer, a gente às vezes está olhando um cisquinho no olho do irmão e tem uma trave nos nossos olhos. Está acontecendo coisas terríveis diante de nós, da nossa família, e a gente não está vendo. Então, a palavra hoje é muito fácil julgar. É melhor ouvir mais, fechar a boca e deixar o Senhor trabalhar. Porque Ele conhece o oculto, o profundo e o escondido. Ele é o juiz. Ele sabe o que está certo e o que está errado. Quem julga, quem aponta, está fazendo o papel do maligno. Então, vamos chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. E se não tem condições de chorar, nem de se alegrar, porque às vezes a inveja é tanta, é melhor ficar no seu lugar. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.